Azeite, como não amar? Saboroso e nutritivo, se confunde com algumas culturas, a ponto de ser um item de resistência e sobrevivência, como é para o povo palestino. Mas o que significa a grande aceleração da emergência climática causada pelo capitalismo em relação às preciosas azeitonas? Se você não sabe, a grande maioria da produção de azeite de oliva do mundo é decorrente da agricultura camponesa dependente da chuva. A economia capitalista está deteriorando rapidamente as condições de produção da região do Mediterrâneo, que sofre com mudanças abruptas no regime das chuvas. Essa região é responsável por mais de 90% da produção de azeite do mundo. Um mundo mais quente e com menos chuvas é um mundo com menos e menos azeite. Se o capitalismo ameaça condenar a produção do nosso precioso azeite, é preciso dizer: não basta gostar de azeite, é preciso ser anticapitalista. Você aí que está vendo Vozes Livres durante seu almoço, comendo a sua salada. O azeite de repente ficou com um gosto amargo, não é mesmo? Esse é o tema de hoje. Capitalismo, emergência climática e o fim do azeite é o tema de hoje do Vozes Livres. Boa alvorada, período vespertino noturno, ou bom amargor para você que come agora a sua salada cheia de azeite. Você, de classe média, claro, né? Eu sou Guilherme Prado, venho aqui em mais um Vozes Livres falar que você que ainda consegue comprar azeite nesse país, você tem o seu consumo de azeite completamente ameaçado. Você brasileiro que toma azeite é responsável pela segunda maior demanda global de azeite no mundo. Como você se sente sobre isso, então, que a gente vai discutir? Azeite, dificuldade de sua produção e emergência climática pressionada, acelerada pelo capitalismo. Bom, pessoal, primeiro vamos dar uma conjuntura global do consumo, da produção, da demanda de azeite no mundo. Segundo o Observatório da Complexidade Econômica, OEC.org aí, para você que quer fuçar no seu notebook, no seu computador, para entender um pouco desses dados. Nesse portal, o Brasil é o quinto maior importador em valores monetários, ou seja, em dólares, dessa preciosidade chamada azeite. A Itália representa sozinha lá, em primeiro lugar desse ranking, 21% da demanda global. Segundo, os Estados Unidos, 19%. Terceiro, Espanha. Veja só, Espanha, maior produtora e, ao mesmo tempo, também maior importadora, o que fala também, talvez, de uma relação de dependência, mas também de um super consumo do azeite. A França em quarto, com 6,39% de toda a demanda em valores monetários, e o Brasil entra em quinto com 4,91%. Eu vim trazer esse dado porque eu tinha confrontado ele com outro dado, né? Tem alguns sites por aí falando que o Brasil é o segundo maior consumidor, portanto, o segundo maior importador. Esse dado é da International Olive Council, onde mostra um volume de importação, não em termos monetários, somente menor que os Estados Unidos. Isso provavelmente representa com que o Brasil também compre um tipo de azeite por um preço inferior do que outros mercados. Mas a questão é que todos esses países, e o brasileiro também, deve se lamentar da conjuntura geopolítica, econômica e ecológica do azeite. É bom lembrar, é claro, pessoal, que o azeite no Brasil tem sim, e talvez na maioria dos países que estão mais distantes, digamos, do Mediterrâneo aí, tem um recorte de classe. No Brasil, ele é muito claro, né? Nessa pesquisa do Globo Rural, na salada ou para cozinhar, pesquisa mapeia consumo de azeite no Brasil, a gente tem esses dados levantados. A pesquisa mostrou que quem mais consome o produto sempre são os brasileiros entre 25 e 59 anos, 78%. Os que têm ensino superior, 55%, e os de renda acima de 10 salários mínimos. A região sul lidera o consumo com 68%, seguida por Nordeste com 32% e Sudeste com 30%. Curioso, né? A região Nordeste, apesar de ser mais pobre, consome um pouco mais de azeite e o Sudeste fica atrás, mas a gente vê aí um atrelamento muito grande, que a faixa salarial que mais consome azeite é aquela que tem como renda superior de 10 salários mínimos. Mas vamos ao ponto. Dada essa conjuntura toda, por que o capitalismo então vai acabar com o seu azeite? Esse é o sistema econômico histórico dentro de uma sociedade de todas que o ser humano foi possível de organizar, que tem o maior nível de partículas por milhão de
CO2 na atmosfera. Portanto, também um maior nível de temperatura. Nos últimos anos a gente tem visto, vocês podem ver as manchetes que se empilham. Ano a ano as temperaturas aumentam, deixando você mais torrado, com câncer de pele, desidratado, mas também com menos alimentos dos quais amamos, né? E o azeite não é diferente. A gente chegou a um patamar histórico de 430 partes por milhão de concentração de CO2 na atmosfera, o que influencia a temperatura. E a gente vai entender como a temperatura, a concentração de ppm e o regime de chuvas influi na produção de azeite. Tendo como base, por exemplo, esse estudo aí na tela do Science Direct, Environmental Impact of the Most Representative Spanish Olive Oil Farming Systems, a Life Cycle Assessment Study. Então, esse estudo aí vai colocar como os fatores principais a precipitação para a produção de azeite, a radiação solar, porque sim, as oliveiras gostam de um tempo seco e frio à noite, mas elas gostam de sol durante o dia, durante um bom tempo do ano. Então, a radiação solar, apesar de não ser nosso foco aqui, vai incidir na produção das preciosas azeitonas, porque nos próximos anos a gente tende a ter um novo grande mínimo solar, onde o alinhamento solar e as manchas solares vão se alterar de forma que a temperatura pode baixar um pouco e a radiação de sol também. Mas o que é principal também para a produção das azeitonas é a concentração, como já disse, de CO2 na atmosfera, os ppms, que são tão interessantes da gente estudar, e a temperatura. Qual que é o BO central aqui, galera? Qual que é o maior problema para a produção de azeite? Olha só que informação interessante. Os olivais constituem 25% da área total cultivada permanentemente no planeta. 11,6 milhões de hectares, mais ou menos. É muita terra. E dentro dessa concentração de terras aí destinadas à azeitona ou à oliveira, ou consequentemente ao azeite de oliva, 70% é de sequeiro e 30% de irrigação. Então, pensem bem, sequeiro é aquele tipo de agricultura originária camponesa que depende da chuva. 70% então das oliveiras dependem da água preciosa das chuvas, que vai passar a ter mais crise hídrica, e mais crise hídrica, o que vai mudar o regime de chuvas radicalmente. Então, 70% pelo menos da produção mundial das oliveiras está ameaçada. E, colateralmente, os 30% também, porque mesmo a agricultura irrigada depende muitas vezes, direta ou indiretamente, da água da chuva. Para quem gosta de pesquisar em inglês aí, no nosso precioso esforço de divulgação científica, podem procurar aí a agricultura dependente de chuva ou sequeiro, como a gente falou por aqui. Ela tem a tradução de rain-fed, então 70% da produção é rain-fed, dependente da chuva em inglês na tradução aí, né? Então, galera, 3 graus de temperatura, como a gente já viu em outros episódios aí do Vozes Livres, esse aumento é possível ainda nesse século. Você vai ver aí, num ponto da tela, o nosso episódio sobre. E 3 graus de temperatura acaba praticamente quase toda a incidência de chuva nas regiões onde há oliveiras. Em outras palavras, no Mediterrâneo. Estou chorando litros de azeite já. Os olivais, vinhedos, pomares de cítricos das regiões que a gente está falando aqui agora vão dar lugar a paisagens desérticas. Se a gente pensar bem nos maiores produtores, eles estão quase todos no Mediterrâneo. O primeiro produtor, como a gente já disse, é a Espanha, aí de azeite de oliva, o segundo a Itália, o terceiro a Grécia. Porém, os países árabes, os países do Mediterrâneo árabe, que estão ali por baixo, eles também dependem muito da sua economia e principalmente as suas comunidades, dos seus costumes, da sua cultura, desse precioso alimento que é o azeite. Então, além de Portugal, que também é um grande produtor que está na Europa, a gente tem produções de azeite de oliva consideráveis na Turquia, na Tunísia e no Marrocos também. Então, nesse mapa que vocês estão vendo aí, que são todos os países banhados pelo Mediterrâneo, que são muitos, Espanha, França, Itália, a gente tem a Grécia, a gente tem a Turquia, a Síria, o Líbano, a Palestina ocupada por Israel também, é bom lembrar, Israel e Palestina são produtores de muito azeite, mas principalmente a Palestina consome internamente grande parte daquilo que produz. Israel, sionismo e
imperialismo aí se interconectando, né? A maior exportação para qual país é do azeite produzido, que deveria ser azeite palestino, né, que é produzido em Israel, ele acaba indo para os Estados Unidos. Também um dos maiores motores da crise da emergência climática que a gente está vendo. Então, galera, ligando outro estudo aí para a gente fechar o raciocínio aqui hoje e entender como o capitalismo vai destruir o seu precioso azeite. A gente tem esse estudo da Nature que fala: Olive production in the 21st century will be threatened by water stress and declining solar activity. Então, a produção do azeite de oliva no século XXI vai ser ameaçada por estresse hídrico e também por questão da atividade solar em declínio, que a gente já citou por aqui. Então, para a região do Mediterrâneo, algumas partes mais ou menos, a pluviosidade, o índice pluviométrico vai cair, consequentemente as chuvas também. Então vai ter, decorrente disso, um declínio de produção ou da produtividade de 15 a 20%, conforme o estudo nas plantações sem irrigação. Então vai aumentar em cerca de 18% a necessidade de irrigação nessas regiões. Em outras palavras, independente do que acontecer, muito provavelmente já está encomendado um aumento de 20% da necessidade de irrigação para a produção que hoje é feita com água da chuva, dependente da água da chuva. Então a gente vai ter uma grande contradição, uma controvérsia entre demanda de pessoas por água e produção de alimentos altamente mecanizados com irrigação mecanizada. Então, a mecanização não parece ser uma saída óbvia e talvez não seja viável também. As pessoas vão concorrer com a agricultura por água. Então, somente talvez com um grande investimento de dessalinização nesses países é que vai ser possível irrigar a agricultura, inclusive trazer água para as pessoas. Então, a gente está falando de uma região do planeta que não só o azeite, tá? A gente está colocando o azeite aqui com um certo grau de emergência, quase sensacionalismo, mas a gente viu que tem dados aqui, certo? Só que a agricultura como um todo está ameaçada nessa região do planeta, que é o Mediterrâneo. E mesmo processos do capitalismo verde, que vão falar que mais tecnologia, mais mecanização pode resolver as coisas, a gente disse que não é tão simples assim. Então, de fato, o capitalismo está ameaçando cada vez mais o seu azeite. Isso soma ao fato de que nos últimos 2, 3 anos, por aí, já está tendo uma queda consistente na produção de azeitonas. E a gente precisa ver nos próximos anos se isso vai ser sistêmico ou não. Eu chutaria que sim, e só poderá ser aumentado tanto o consumo quanto a produção de azeitonas e, portanto, do azeite, se mais e mais terras forem incorporadas com mais e mais adubos químicos, mecanização e rega automatizada e mecanizada. Então, só será compensado esse declínio com mais e mais inserção de terras que podem ser da comunidade, terras intocadas, terras hoje preservadas, para dentro do sistema do capitalismo. E aí, você, o que você acha? Você acha realmente que o seu azeite está sob ameaça? Você gosta de azeite? Você acha que nada disso faz sentido? Ou uma vida sem azeite é que não faz sentido nenhum? Comenta aí, até a próxima, muito obrigado, dê aquela curtida, aquela compartilhada, porque é difícil fazer esse trabalho de captação e pesquisa. Então fica um eco salve e até a próxima.